A situação de Jair Bolsonaro acaba de ficar muito mais complicada e, ironicamente, quem pode dar o empurrão final para mandá-lo direto para a cadeia é justamente seu maior aliado internacional, Donald Trump. Em uma reviravolta que expõe a completa burrice estratégica do bolsonarismo, as sanções americanas que deveriam proteger o ex-presidente podem ser exatamente o que o enviará para o regime fechado da Papuda. Segundo informações privilegiadas de aliados do ministro Alexandre de Moraes, qualquer nova sanção americana contra autoridades brasileiras será interpretada como interferência externa nos assuntos internos do país, levando o magistrado a endurecer drasticamente o tratamento dado a Bolsonaro. A lógica é cristalina. Se Trump insiste em proteger golpistas, o Brasil mostrará que não aceita chantagem nem pressão externa. Esta situação revela a completa incompetência estratégica tanto de Trump quanto de Bolsonaro. Ao invés de ajudar seu comparsa brasileiro, o presidente americano está cavando um buraco ainda mais fundo para o ex-capitão. É como assistir dois palhaços tentando se salvar e apenas afundando mais na lama da própria incompetência. A primeira sanção já foi um tiro no pé monumental. Trump aplicou a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, achando que isso intimidaria a justiça brasileira. O resultado? Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe. Se essa foi a proteção de Trump, imaginem o que acontecerá com novas sanções. O ministro Alexandre de Moraes tem se mostrado completamente imune às pressões internacionais. E por uma razão muito simples. Ele entende que ceder a chantagens externas seria o fim da soberania nacional. Diferente do que os bolsonaristas imaginam, cada nova sanção americana não enfraquece Moraes. Na verdade, fortalece sua posição como defensor da independência brasileira. Aliados do ministro revelam que ele já estava inclinado a negar o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, mesmo antes da possibilidade de novas sanções. A condenação histórica de 27 anos e 3 meses deixou claro que o STF não está para brincadeira quando se trata de proteger a democracia brasileira. Moraes entende perfeitamente que sua missão é defender as instituições, não fazer acordos com golpistas e seus padrinhos estrangeiros. O que mais impressiona na postura de Moraes é sua serenidade diante das ameaças. Enquanto Trump faz escândalo e Bolsonaro chora nas redes sociais, o ministro trabalha metodicamente, construindo um legado de proteção democrática que entrará para a história do país. Cada tentativa de intimidação externa apenas reforça sua determinação em mostrar que a justiça brasileira é soberana e independente. O desespero bolsonarista chegou a níveis cômicos. Militantes e apoiadores do ex-presidente depositam suas últimas esperanças em Trump, como se o presidente americano fosse algum tipo de super-herói vindo salvar seu ídolo brasileiro. A realidade, porém, é bem diferente. Cada movimento de Trump apenas aprofunda o buraco em que Bolsonaro se encontra. Os bolsonaristas especulam ansiosamente sobre possíveis sanções contra Viviane Moraes, esposa do ministro do STF, como se isso fosse intimidar um magistrado que já enfrentou ameaças de morte, tentativas de intimidação e pressões políticas, sem jamais recuar. A ingenuidade dessa turma é quase tocante, se não fosse completamente patética. Mais ridículo ainda é a expectativa de uma nova leva de revogação de vistos. Como se isso fosse resolver os problemas criminais de Bolsonaro no Brasil. É como acreditar que cancelar o passaporte vai fazer desaparecer as acusações de tentativa de golpe, falsificação de documentos e organização criminosa. A fantasia bolsonarista não conhece limites. A verdade inconveniente para os bolsonaristas é que Trump não tem poder nenhum sobre a justiça brasileira. Suas sanções são apenas birra diplomática, que na prática só servem para expor ainda mais o caráter autoritário e intervencionista do governo americano. Cada nova sanção é uma confissão pública de que Trump está tentando interferir em assuntos internos de outro país soberano. O complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, tem uma simbologia especial na política brasileira. É lá que muitos corruptos e criminosos poderosos terminaram seus dias de glória. Para Bolsonaro,
A Papuda representa o fim definitivo de suas ambições políticas e o reconhecimento público de que sempre foi e sempre será um criminoso. A diferença entre prisão domiciliar e regime fechado é abissal. Em casa, Bolsonaro ainda poderia manter alguma influência política, receber visitas de correligionários e tentar articular sua defesa. Na Papuda, será apenas mais um presidiário comum, sujeito às regras rígidas do sistema carcerário brasileiro. A defesa de Bolsonaro já tem pronto o pedido de prisão domiciliar, numa tentativa desesperada de evitar que seu cliente termine na cadeia de verdade. Mas as chances de sucesso são mínimas, especialmente se Trump insistir em sua política de sanções. Cada movimento do presidente americano apenas diminui as possibilidades de Bolsonaro escapar do regime fechado. O simbolismo de ter um ex-presidente cumprindo pena na Papuda é poderoso. Mostra que no Brasil ninguém está acima da lei, nem mesmo quem já ocupou o cargo mais alto da República. É uma mensagem clara para futuros aspirantes a ditadores. A democracia brasileira tem anticorpos e sabe se defender. A ironia desta situação é deliciosa para quem defende a democracia. Trump, na sua arrogância e incompetência, está literalmente cavando a cova política e jurídica do seu maior aliado na América Latina. Cada sanção americana é um prego a mais no caixão da liberdade de Bolsonaro. Esta situação expõe a fundamental incompreensão que tanto Trump quanto Bolsonaro têm sobre como funcionam as democracias modernas. Eles acreditam que pressão, chantagem e intimidação são ferramentas eficazes para dobrar instituições democráticas. A realidade brasileira está mostrando exatamente o contrário. Quanto mais pressão externa, mais firme fica a resposta institucional. O que torna tudo ainda mais patético é que Bolsonaro depositou todas as suas fichas na proteção internacional de Trump. Traiu o país, conspirou contra a democracia e tentou dar um golpe, tudo baseado na fantasia de que teria o apoio incondicional americano. Agora descobre que esse apoio é não apenas inútil, mas contraproducente. A burrice estratégica de ambos é impressionante. Trump poderia simplesmente ficar quieto e deixar a situação de Bolsonaro se resolver internamente no Brasil. Ao invés disso, escolheu fazer barulho e aplicar sanções, transformando um problema jurídico brasileiro numa questão de soberania nacional. Genial! A postura do Brasil diante das pressões americanas tem sido exemplar. Ao invés de se intimidar, as instituições brasileiras se fortaleceram e responderam com ainda mais determinação. Cada sanção americana é recebida como uma confirmação de que o país está no caminho certo ao punir golpistas e defender a democracia. Ministro Alexandre de Moraes se tornou um símbolo internacional de resistência democrática. Sua postura firme diante das pressões externas inspira outros países que enfrentam situações similares. Mostra que é possível manter a independência judicial mesmo sob intensa pressão internacional. A sociedade brasileira também tem respondido positivamente. As pesquisas mostram crescente apoio às medidas de proteção democrática adotadas pelo STF. O povo brasileiro entende que defender Moraes é defender a própria democracia contra ameaças internas e externas. Esta resistência institucional marca um momento histórico para o Brasil. O país está mostrando ao mundo que possui instituições sólidas, capazes de resistir a pressões antidemocráticas vindas de qualquer lugar. É uma lição de soberania que ressoa muito além das fronteiras nacionais. Com a condenação a 27 anos e 3 meses, Bolsonaro chegou ao fim da linha. Suas opções se esgotaram e suas fantasias de retorno ao poder desmoronaram completamente. Agora resta apenas aguardar o local onde cumprirá sua pena, em casa ou na Papuda. Se Trump continuar com suas sanções estúpidas, a escolha será fácil para Moraes, Papuda. E seria uma escolha perfeitamente justificada. Um ex-presidente que conspira com potências estrangeiras contra seu próprio país merece tratamento de traidor, não de político comum. A perspectiva de Bolsonaro na Papuda deveria servir de lição para outros aspirantes a ditadores ao redor do mundo. A democracia brasileira pode parecer frágil às vezes, mas quando ameaçada, revela uma força impressionante. Golpistas e seus aliados internacionais que se cuidem.
Esta história toda representa uma vitória espetacular da democracia